Bom dia! Estamos aqui para começar esse nosso momento, essas nossas aulas remotas, de um jeito diferenciado, mas tentando fazer com que tudo fique o máximo possível próximo da realidade da gente, próximo do que a gente era acostumado a viver em sala de aula. Para essa aula de hoje, para essa nossa primeira aula, eu não vou começar conteúdo novo. Vamos revisar aquele conteúdo que eu sei que vocês amam, análise sintática, tudo isso aqui de novo, só para dar aquela relembrada, certo? E depois fazer aqueles exercícios que a gente já tem o costume de fazer. Para começo de conversa, vamos para o bonitinho aqui. Não, melhor, antes de eu falar de sujeito, eu vou falar porque que existem essas coisinhas aqui, ó. Esses aqui são termos da oração. Oração, não estamos falando de Pai Nosso nem de Ave Maria, não. Oração é uma frase que contenha um verbo, certo? Pronto, pois esses aqui são termos de uma oração. Temos o sujeito, o verbo e o predicado, que são os termos essenciais, como essa calça e essa blusa que eu estou vestindo, que eu não posso sair sem eles, ok? E temos os complementos, os predicativos e os adjuntos como os termos acessórios dessas orações, que são termos que nem sempre irão aparecer. Esses três aqui, ó, sujeito, verbo e predicados, vocês irão sempre encontrar em uma oração, ok? Sujeito, verbo e predicado, termos essenciais de uma oração. Os demais são os termos acessórios, como o meu relógio, um brinco que eu poderia estar usando, mas que eu não estou, estão vendo? Por isso que a gente chama de acessório, porque é uma coisa que eu posso usar, mas não sempre. E se ele não estiver presente, não vai fazer tanta falta, beleza? Então, sujeito, o primeiro terminho da oração que a gente vai estudar hoje, ele se classifica de 5 formas possíveis. A gente já falou sobre isso desde o ano passado. Não é nada novo para vocês. Quais são os tipos? Sujeito simples. Sujeito composto. Sujeito indeterminado. Sujeito oculto ou desinencial. E oração sem sujeito. Vamos botar aqui só OSS. Certo? Oração sem sujeito. Então, esses são os 5 tipos de sujeito. Em qualquer oração, um deles vai aparecer. Sendo que apenas os 2 primeiros aparecem expostos. Eu vou conseguir visualizá-los. Por exemplo, eu saí de casa. Quem saiu de casa? Eu. O sujeito eu está exposto e possui apenas um núcleo. Ou então, se eu disser Riane é linda. Riane tá me escutando, né, Riane? Riane é linda. Riane é o sujeito simples, porque esse sujeito apresenta apenas um único núcleo. Agora, se eu disser Riane e Gabriel são maravilhosos. Ou então, Riane e Gabriel são amigos. Tenho 2 pessoas aí, eu tenho 2 núcleos. Portanto, eu tenho um sujeito composto. Agora, quando eu digo, vamos sair, quem vai sair? Nós, né? Olha onde é que está esse sujeito aqui, ó. Nós, sujeito oculto. Ele não aparece, mas eu sei quem é ele. Então, quando eu digo comprei, pronto, quando eu digo, vamos lá. Passei álcool em gel. Quem passou o álcool em gel? Eu. Esse eu não está presente. Mas eu sei quem é ele por causa da desinência verbal. Por isso que a gente chama de sujeito oculto ou desinencial, beleza? O sujeito indeterminado é aquele que acontece de 2 formas. Quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, por exemplo, vive-se bem aqui. Quem vive-se? Sei lá, terceira pessoa do singular. Não sei, não tá aqui. Terceira pessoa do singular mais o se. Ou então
um verbo na terceira pessoa do plural, ok? Prenderam um ladrão, saíram cedo, chegaram atrasados. Alguém fez isso aí, mas eu não sei quem é. A terceira pessoa do plural. Portanto, é um sujeito indeterminado. E, por fim, nós temos a oração sem sujeito. Oração sem sujeito acontece de quais formas? Eu acredito que vocês lembrem, mas vamos lá. Quando eu tenho o verbo haver com sentido de existir, por exemplo, existem muitos meninos nessa sala. Há muitos meninos nessa sala. Se a frase for formada desse jeito, há muitos meninos nessa sala, eu tenho uma oração sem sujeito. Quando eu tenho um verbo fazer, indicando tempo decorrido, faz alguns dias que eu não vejo vocês. Eu tenho aí uma oração sem sujeito. Quando eu tenho o verbo ser, indicando tempo decorrido, são 9 horas da noite. Eu tenho uma oração sem sujeito. E, por fim, quando eu tenho um verbo que indique fenômeno da natureza. Choveu, amanheceu, anoiteceu, mais uma oração sem sujeito. Portanto, sujeito simples, um único núcleo. Sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do singular com a partícula si, ou verbo na terceira pessoa do plural. E sujeito oculto, quando ele não está ali, mas eu sei por causa do verbo. E oração sem sujeito, que é aquele que aparece dos 4 tipos. Verbo haver com sentido de existir. Verbo fazer indicando tempo decorrido. Verbo ser indicando tempo. E verbos que indiquem fenômenos da natureza. Ok, pessoal?